A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, que nos dá e nos impulsiona para ir diante, avante, sem temer. É uma das palavras que tem mais de 300 vezes na espada, na palavra do Senhor, aquela que o Senhor diz lá em Efésios 6:10, colocar o capacete da fé e a espada, que é a palavra de Deus. E a gente não temer e continuar. Porque nós não estamos diante de guerra de pessoas, de sangue e carne, como diz em Efésios 6:10. Não é de pessoas, é contra parentes, parentelas, local de trabalho. Há uma guerra de principados, fortalezas, querendo invadir os reinos celestiais, hostes das trevas malignas, que é diário. E eu e você, com esses olhos naturais, não conseguimos ver, porque Deus teve misericórdia de mim e de você. Só quando Ele quer abrir uma visão determinada para algum momento, algumas ocasiões, o profeta que tem uma visão de revelação pode vir. Ou quem Deus quiser te revelar-se a ti o que Ele está querendo lhe mostrar. Porque eu e você não suportaria ver materializações de inferno, de Satanás, sobre nossos olhos. Não suportaríamos. Aleluias. Mas Deus invoca, envia. Não é eu e você que invocamos os anjos, mas sim, nós invocamos aos pés de Cristo. Misericórdia, Senhor Jesus. Envia teus anjos a respeito de nossa vida, para que guarde aqui esta casa, guarde este recinto, guarde esta empresa, Senhor, guarde a vida dos meus filhos que vão e retornam debaixo das tuas poderosas, fortes mãos, das tuas asas, Senhor Deus. Ah, Tu és o Senhor de misericórdia, mas o Senhor não brinca, aleluias, está de olho na terra, porque o Senhor manda que nós invocamos unção de ousadia, para que possamos entender que a conquista, Senhor, está diante de nossos olhos, mas com a Tua presença. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Teus pés, dizendo que o Senhor manda profetizar, recebendo cura, recebendo unção, recebendo ousadia para falar do Teu reino, Senhor, para que nós não nos calemos, com coragem dizemos: Cristo Rei é o Senhor de tudo e de todos sobre a terra e de todos os reinos. Aleluias. Amém? Eita, foi poderoso. Espírito Santo de Deus, obrigado. Recebemos a cura, Senhor, nesta manhã. Ficamos livres, Senhor, da opressão do Satanás. E depositamos, Senhor, em nossa boca, com ousadia, e onde quer que o Senhor nos leve, seja na entrada de um hospital, seja, Senhor, passando por ele e determinar a palavra profética com ousadia. Eu libero em nome de Jesus Cristo cura. Rabaia Sandarai. E Satanás cai por terra, porque ele vem por um caminho. Como diz as Escrituras, o Senhor diz com espada, aleluia, por 7 volta de onde nunca deveria ter vindo, porque aqui reina a palavra de Jesus sobre a tua língua, sobre o teu ser, a Cristo Jesus. E Deus te dá ousadia, Ele te dá essa ousadia para dizer: olha, eu estou te dando, liberando sobre você, aleluias. Como Ele falou para os discípulos, espíritos vão ser eliminados de trevas sobre a sua frente, que você vai liberar a palavra de expulsar demônio. Eita, Jesus, é com ousadia que Jesus manda você andar com o nome dele. Amém? Liberando porção sobre você de unção, para que você possa liberar a palavra profética de liberação, de cura, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque Ele te deu essa capacidade, em nome de Jesus. Vamos para as espadas, estamos aqui com ela,
O Espírito Santo de Deus aqui já está presente. Eu digo, Espírito Santo do Senhor, gratidão, Espírito Santo, pela tua rica e poderosa presença. Sei que determinados locais vão sermos oprimidos para que possamos não falar tua palavra. Chegamos até, Senhor, ser confrontado, porque a gente não se prepara do que Satanás pode preparar. Mas ele caiu por terra, porque Jesus chegou primeiro e dá providência. Se no lugar não pode falar alto, vai falar abaixo. Se o lugar diz não é para falar, você se retira e fala em outro lugar. Rabai da sui andarás. Aleluias. O que não pode você achar que Deus é menino. Não engane Deus, não. Tenha medo desse Deus. Vamos para a espada que está fomegando. Está aqui, ó. Em nome de Jesus. Aleluias. Que o Senhor Jesus te deu. Aleluia, essa liberdade. Aqui é possível ainda em nome de Jesus. Está no versículo 12 de Apocalipse. Aleluia. Vamos para lá. Em nome de Jesus. Diz assim, ó. Satanás vai tentar te acusar. Você vai dizer que tu é pecadora, mas é remida no sangue do Cordeiro. Aleluias. E aí você vai declarar que Jesus te deu essa poderosa liberação, que você vai ser a boca e profeta do Senhor para liberar cura. Em nome de Jesus. Faz um coração para Cristo Jesus. Dá um seu gostei. Esse trabalho que é projeto de Deus. Se você não faz isso, outras vidas ficarão sem receber essa mensagem. Porque a plataforma, ela vive disto. E eu e você vivemos de Jesus e outras vidas recebendo esse alimento do maná. Porque aí o inferno fica torcendo que você esqueça. Não esquece. Dá o seu gostei, se inscreva no canal, compartilha, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Escreve. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se onde vives, o lugar onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negastes a fé em mim. Nem mesmo nos dias de Antipas, a minha fé testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, eu tenho contra ti alguma coisa. Tens aí o que sustém os ensinos de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer coisas sacrificadas e ídolos e a praticar a prostituição. Ainda tens também os que da mesma forma seguem ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. Do contrário, virei a ti sem demora, e contra eles lutarei, e com a espada na minha boca. Aquele que tem ouvido que ouça. O Espírito diz à igreja: ao vencedor darei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, para com um nome novo escrito nela, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Tremendo. Agora entendi quando o Espírito Santo, todo mundo diz assim: Deus não é criança, Deus não é menino. Eita Jesus, que negócio sério. Eita Jesus, e eu, durante algumas horas, de 24 horas para trás, algumas coisas passou pelos meus pensamentos e de reflexão. Nos dias de hoje, parece que medo do grande eu sou não se tem. E aí eu me remeti aqui quando falou a igreja, falando a carta para a igreja de Pérgamo, uma cidade aonde Jesus disse que era a casa do trono de Satanás. Uma cidade totalmente idólatra, na qual Jesus estava aqui dando elogios e dizendo: sei que vocês são fiéis diante deste lugar onde vive, em trono de Satanás. Irmão, porque se tu soubesse o que acontecia lá, eita, aonde é a cidade totalmente envolvida com paganismo de Start, não sei como
alguns podem pronunciar. E ele fala das práticas dos nicolaítas, né? Nicolaítas, que são as falsas pregações com os pregadores, usando o nome de Jesus, mas com suas doutrinas que convêm ao seu próprio jeito de viver. E aí Deus não é menino. E aí dá medo para aqueles que temem o nome do Senhor. Não dá para ir por aí sair falando de nome de Jesus, sem você entender que o nome de Cristo é um nome fino, o mais belo, o mais lindo de todos os nomes. É o Rei dos Reis. Não dá para sair falando da palavra do Senhor Jesus e achar que é um negocinho fácil e que você vai ficar em uma borda de uma beira, de uma balança confortável para você. Porque o negócio pode achar para esquentar, porque vai vir os confrontos. Então, falar do Senhor, pegar este ministério, não é coisa que está em um modismo de todo mundo falar. Porque Jesus diz aqui, ó, Jesus entrou no coração das igrejas. Ele esquadrinha coração. Ele sabe de quem que leva a palavra, quem está com a verdade, o nome dele, quem não está. Porque aí eu me lembro que aqui, quando ele falou das práticas de Balaão, que fazendo ali ciladas para o povo dele, está lá em Números, capítulo 25. Em Números, capítulo 25, dizendo que o povo de Deus repousou em Setim, né? Em Baal-peor. Era as margens do rio Jordão, das terras dos campos de Moabe, que deu o nome de um nome gostoso, um prado verdejante. Bosques das acácias era assim o nome, para você ver que o negócio era bom. Jesus colocou em um lugar bom para o povo dele ficar, mas aí o povo dele, para ficar simpático com a sua vizinhança, o tentado aí que Deus chamou aqui para a igreja de Pérgamo, que ele... Glória a Deus, que você neste lugar de trono de Satanás não ficou se contaminando. Ele disse isso. Foi fiel ali pregando a palavra, se contaminando e se contaminou. Foi fiel pregando a palavra. E que aquele como testemunho, que foi o primeiro um dos mártires ali, 70, 80 anos pós-Cristo, que chamado de aleluias, de Antipas, de Pérgamo, ele foi sacrificado. Colocado dentro de um latão em formato de touro e botado fogo. Mas ele resistiu pelo nome de Jesus. E lá em Números 25, o povo de Deus não parece que estava nesse mesmo momento aqui, querendo já se distrair para poder fazer parte dos banquetes do mundão oferecendo. Que era participar das regalias de festivais, que chamava de carnavais, lá em Números 25, já tem. E aí, sabe quantos foram com praga mortos? 24 mil. Então, não vamos entender que Deus é menino. Deus está falando para a igreja de hoje. Eu e você. Não dá para dar baratinho. Eita, Jesus, ó, Deus permitiu falar essa palavra. Enganamento com o nome de Deus. Porque ele esquadrinha o coração. As pessoas, muitas das vezes, Deus, ele é fiel. Ele é bom. Ele exalta o nome deles na sua vida. Mas ele não é menino. Eita, Jesus. Hoje, para falar desses colonaitas, esses nicolaítas dos tempos atuais, é que monta uma atmosfera, aleluia, de um Deus de conto de fadas, de um pai com peças alegóricas fantasiosas de príncipes e princesa. Mas não é o que está escrito aqui. E diz as escrituras, aqui, quando João, vendo que o céu se abriu, ele tendo a visão de Jesus Todo-Poderoso, ali com as vestes sacerdotais e um grande cinto dourado, e da sua boca saía a espada de 2 gumes afiada. Eita, Jesus. É para dizer que Jesus, Deus não é menino, que não vai ter reverses. E aí é onde está plantado hoje os dias atuais, que ninguém tem medo. E aí depois, quando vem grandes situações, fica todos no desespero por 24 horas. Mas depois volta para suas velhas práticas. Eita, Jesus.
E aí Deus está falando no dia de hoje, para mim e para você, atenar com esses olhos naturais para lutar com os olhos espirituais. Aonde eu e você não está vendo, mas o mundo espiritual já moveu-se. E às vezes eu e você sonha. É Deus mostrando que já fez o mundo espiritual para ver derrota do povo dele. Então se atente quando a gente entender que esses espíritos atuam em portais abertos. Nossa casa muitas vezes abre as portas. Enquanto os crentes ignoram isso e quer viver o quê? Quer viver em pregações de nicolaítas, de enganação, de coisas lindas, de fábulas. Não é fábula. O couro comeu. 24 mil caiu na praga e morreram. Por quê? Porque estavam para se agradar. E sabe o que fazia? Estava indo visitar as festinhas dos pagãos. Aqui, nesse campo de bosque que Deus colocou para morar e viver aqueles refrigério, na qual Balaão, lembra? Que o rei chamou ele para amaldiçoar o povo. Depois dali, eles se estenderam nas margens de Jordão. E o que ele fez? Para ficar com política de boa vizinhança, foi lá para a festinha do irmão. Se você fosse para a festinha do irmão assim, Jesus, me coloca, porque Deus já me colocou nessa situação. Diz, Senhor, eu vou revestido com o teu nome. Se eu estiver neste lugar, se eu precisar eu ir lá, em algum lugar de uma festividade, quero estar com a tua coraça. Se você já for lá com todas as suas instrumentárias do Senhor, é porque Ele permitiu você ir, porque o nome dele será glorificado. Mas se não for para acrescentar, você nem lá pode ir. Aleluias. E aí, aquele povo estava indo para as festas, para as regalias, né? Dos deuses do povo pagão daquele lugar. E aí ele disse, Moisés, chama esse povo, cada um cabeça dessa família, pega um e mata. Eita Deus, que estava lá. Que eles estavam caindo nos bacanais dos carnavais. Que era, após chamava para comer as guloseimas, esse era o contexto da história. Comia as guloseimas, era um banquete de jantares de que matava um animal e assava aquele churrascão que nós conhecemos tão bem nos dias atuais. Mas depois dali, antes dali, já tinha tido oferta, sacrifício aos deuses dele, que chamava o Deus da cura. Por isso que Deus me trouxe essa palavra. Deuses da cura. Um dos Balaás que estava ali de Starate. E aí Deus foi dizendo que tem os segmentos de Balaás, que inclusive esses que atuam, que grandes diretores fazem desenho de anime. Deus me levou até lá. Para lançar sobre os jovens e crianças assistindo animes. São baseados nos deuses de Starate. Mitologia satânica. E aí você não sabe por que algumas controvérsias dentro do seu lar. É que enquanto você trabalha, a criança está o dia todo assistindo aqueles desenhos que tem essas origens de mitologias. E entre outros disfarçados que você nem percebe, com bonequinhas de princesa. Eita Jesus, aleluias. Então com Jesus não se brinca. E com o nome de Cristo não se sai por aí falando que não é verdade. Porque Jesus vai cobrar. Não é. Aqui está o evangelho que Deus manda entregar hoje. Que tem cuidado do que nós ouvimos. Para não se contaminar. Porque essa contaminação, Jesus aqui, que aqui está dizendo, aqui é Jesus dizendo. O príncipe da paz. Que ama eu e você todo dia, perdoa nossas falhas. Quando a gente se apresenta a Ele, diz, perdoa nós que somos pecadores, Senhor. Mas somos remidos pelo teu sangue. Veja aqui que Jesus diz para João, que diz, escreve à igreja. Porque aquele que tem ouvido que ouça. O Espírito diz às igrejas. O vencedor eu darei maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E ele diz aqui, portanto, arrepende-te, porque do contrário, eu virei a ti sem demora, e contra eles lutarei com a espada da minha boca. Então não é bem o conto de fadas que muitos estão usando o nome de Jesus. Não diz assim que a gente faz um determinado creme, e esse creme é para poder limpar a pele e tem um efeito rebote. Porque quando algo não vem de Deus e que Ele vai nos cobrar, o efeito vem rebote. Vem contra aquele que está falando dos nicolaítas dos dias atuais. Esse é o nosso Deus, que proclamou Deus de cura e que muitos estão usando. Você vai ter que ter discernimento de onde você vai e de quem você segue. Porque Satanás também faz efeitos extraordinários para que possa enganar.
Mas Jesus diz hoje, eu te dou unção de ousadia. Unção para que você declare cura na sua casa. E que todos os portais que porventura você não sabe que está aí na sua casa sendo levantado através de algumas situações dentro do lar, estão sendo agora quebrado em nome de Jesus. E você vai orar sobre isto para que possa dissipar as trevas do seu lar, dissipar as trevas do seu cônjuge, dissipar as trevas sobre os teus filhos com essa procrastinação, que são sim alguns tipos de elementos satânicos. De um desses faz parte dos hierarquias de demônios para deixar seus filhos com preguiça, porque faz parte de um dos tipos de demônios atuando na preguiça. Procrastinar de maneira inútil. Mas você vai orar sobre essa TV para dizer, essa TV vai entrar aqui somente mensagem de Deus. Aleluias. E se porventura que você não está sabendo porque sua TV quebra e fica aí mais dizendo da vida, Deus às vezes quebra um aparelho, é para o trabalho desse começar a ser glorificado na sua casa. E você começa a dizer, se Deus quebrou um eletrodoméstico na sua casa, pergunta ao Senhor Jesus, faz tremendamente, aqui é para meu povo me unir, cada um lavar suas roupas. Ah, se Deus está quebrando a sua casa, um elemento da geladeira, é que Ele quer te tratar sobre essa geladeira. Rabai, Candacera, porque Deus está dizendo, eu estou te chamando com ousadia, para que você possa curar, em nome de Jesus. Poderoso Deus eterno Pai, recebemos a cura que veio do céu, que o Senhor enviou teus anjos, que mesmo que prepare, Senhor, para nós armadilhas, nós não cairemos, porque temos a Ti, Jesus, que tememos o Teu santo poderoso nome. E aquele que desejar abrir uma cova para o povo Teu, Senhor, essa cova se fechou hoje, porque o Senhor disse que todos eles vão perder a razão, vão ficar voltando para o caminho de onde veio, por sete de onde nunca deveria ter vindo, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir toda a Tua palavra, porque Tu és um Deus poderoso, majestoso, glorioso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Cristo Jesus, que veio trazer para mim, para você hoje, maná do céu, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, pela rica, poderosa. Tu és, Senhor Jesus, eu recebo e você recebe em nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus.